75. Murmurações. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Emmanuel diz assim: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar o ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Aqui também. Então, mais um chamado, como casou a lição, né? As más palestras, agora vem as murmurações. Mais um chamado aos ataques que vêm contra as propostas do bem, sempre. Então vamos lá, murmurações. Filipes, carta de Paulo aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nunca se viu contenda, discussões, né, que não se fosse precedida de murmurações inferiores. É lógico, toda discussão já traz um traço de energia, de debate, de guerra. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam as almas neste mundo para organizar as palestras da sombra. Então nós estamos sempre... É o mesmo contexto, a gente vai vendo com o tempo que sempre a ideia é montar uma narrativa, né? É construir todo um cenário, e aí pode ser procurar ingratidões, miséria moral, erro, falhas, orgulho, vaidade, todos os flagelos que arruinam a alma neste mundo para organizar as palestras da sombra. Pegar tudo que pode. Onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. É aí que a gente vai vendo assim, ó. O amor, quando o amor e a verdade, eles são colocados em pauta, mas trazem sempre um contexto malicioso, que geralmente nós hoje encontramos aquela ideia de buscar um recurso, uma subsistência financeira ou uma vantagem, qualquer que seja, social. Então,
as pessoas já pegam, já buscam, né, como uma proposta de explicação do porquê se faz o trabalho no bem. E nós somos interessantes na nossa colocação, porque muitas vezes você vai ver um padre fazendo um trabalho de caridade enorme, mas no fundo esse padre, ele lava dinheiro. Pastor, médico, lava dinheiro do tráfico, por exemplo, da bandidagem. Então, o que nós fazemos? Nós vamos falar em cima, né, do ato que está por trás daquele trabalho de caridade. Mas aquele trabalho que ele fazia de caridade atendia inúmeras pessoas. Vamos falar que essa caridade dele é para criança, orfanato. Ele atendia 5, 6 orfanatos, que tinha mais ou menos 1000 crianças, somando tudo isso, na mão desse padre que lavava dinheiro, ou do pastor que lavava dinheiro, ou de uma pessoa que lavava dinheiro do tráfico. Tá errado se eu falar assim? Tá, porque a gente não pode pegar o esterco do diabo, dinheiro vindo do errado, do mal, e transformar em algo bom, como se nós fôssemos Robin Hood. Não existe isso. Mas vamos pensar aqui, como ele está colocando aqui. O que nós fazemos? Nós vamos juntar tudo que tem de errado para falar dessa pessoa que está fazendo a caridade. E a parte boa, que é transformar em auxílio às crianças, 1000 e poucas crianças, isso nós não vamos falar. Mas observem que a intenção é porque essa pessoa está sendo vista, é o alcance do trabalho que ele faz do bem. No lado do bem, não é o alcance do mal. Compreenderam? Por exemplo, vamos falar dessas pessoas que fazem caridade, atendendo pessoas idosas, orfanato, mas estão fazendo lavagem de dinheiro, estão vendendo produtos que é mentiroso, estão fazendo propostas, isso e aquilo. Vamos falar delas. Mas é por isso que estão denunciando elas? Não. Elas só caíram no campo de visão porque elas fazem algo de bom, mas da maneira errada. Então eles vão combater essas pessoas para que o trabalho do bem prevaleça. Observemos que os que atacam não estão dando alternativa às 1000 crianças do orfanato que vão ficar desamparados assim que pegarem o cara que faz a caridade. Ele vai preso e as 1000 crianças. Ninguém deu solução. E por que nós somos tão... não, mas isso tem que parar, isso está errado, isso não pode, né? Não pode fazer o bem fazendo o mal. E por que nas outras áreas pode? Porque eu posso deixar alguém num determinado posto, fazendo mal, roubando, trapaceando, enganando, e ainda aceito ele ali. E digo assim, como muitos tiveram, roubo, mas eu faço, não é assim mais ou menos que a gente pensa, esse político, eu roubo, mas eu faço. Porque em algumas áreas, roubar não é importante, e sim o que faz. E porque em outras áreas, o roubar é mais importante do que faz. Não estaria 2 pesos e 2 medidas? Como é interessante a nossa visão. Isso que nós estamos falando lá desde o começo. Como nós fazemos a análise do nosso julgamento? Porque aí a gente fala assim, mas como Deus deixa um pastor roubar milhares de pedras preciosas, enquanto ele hoje auxilia na África milhões de pessoas? Da mesma forma que deixa em outra área alguém roubar milhões da população e está no poder. É o mesmo Deus. Mas não pode. Por que não? Porque não estamos aqui dizendo que fazer o bem a qualquer custo está correto. Não, fazer o bem com o bem.
Mas entre dois erros, entre eu fazer o bem com algo errado e fazer o mal com o errado, também, qual que você acha que seria melhor? É muito bom a gente entender que aqui a busca que eu estou querendo mostrar para vocês é procurar caçar as ações boas e não as más. O interesse aqui não é a justiça e nem caçar os que mal fazem, mas impedir os que têm intenção de fazer o bem. Isso impedi-los. Então, existem coisas que a gente precisa analisar, que quando o resultado é benéfico e nós vamos atacar se a forma que se conquista recursos para fazer o ato bom é errado, é criminoso, é contra a lei, vamos trazendo então juntos, antes de atacar, uma proposta para equiparar o trabalho dele. Assim, não precisa mais fazer de forma errada e a gente vai fazer da forma certa. Mas se está fazendo, porque precisa ser feito. E isso é um trabalho que nós precisamos desenvolver. É por isso que a gente está falando. Existe o mal com proposta do mal e existe o bem com a proposta do bem. Então, e aí então a gente vai ver que o amor, o bem, a verdade, eles são todos focalizados com malícia, naturalmente. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, aquelas pessoas que queixam de tudo tá errado, não tem coisa estranha aí, não sei o que, tem crítica para tudo, é justo proceder a rigoroso autoexame. Está na hora de você fazer um autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Você já está ficando inquieto dentro de você. O problema não é o mundo, o problema é você. O problema está em nós, como enxergamos o mundo. Eu mudo o mundo continua igual e as soluções estão alcançadas. Então, os que cumprem seus deveres, está continuando, na pauta das atividades justas, os que estão fazendo correto, que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, corretas, certamente não poderão cultivar o ensejo a reclamações. Gente, normalmente é assim, eu sempre sempre falo até hoje, né? Quando você tem trabalho para fazer, quando você está ocupado em uma atividade, em um trabalho, você não tem tempo para criticar. Você não tem tempo. Então, o trabalho te consome atenção, dedicação, disciplina. E muitas vezes a gente encontra pessoas que têm muitas críticas para fazer, e essas críticas vêm devido a ela ter muito tempo para pesquisar as críticas, para encontrar as críticas, tá certo? Então, quando eu vejo, mas a ideia aqui dele é colocar duas coisas juntas: aquele que está fazendo sem parar e aquele que não para de criticar, o que está trabalhando e produzindo e aquele que vive falando mal do resultado do trabalho do outro. Como é injusto, né? Quer ver uma coisa? Quando vamos colocar aqui Divaldo Franco. Quando uma pessoa fala de Divaldo Franco, eu fico pensando assim: poxa, essa pessoa deve ter uma obra maior que a dele, deve fazer mais do que ele, ou traz uma ideia de como seria fazer diferente do dele, alcançando a mesma proposta. Não traz. Apenas vive do trabalho dele. Quer dizer, se Divaldo não existisse, ele também não. Ele não teria quem criticar, porque ele não tem o próprio trabalho. Ele não tem sua identidade. A identidade dele é a sombra dos que trabalham. É a sombra do trabalho, da produtividade dos outros.
Esses assim, é perca de tempo. Esses não dá. Dá pra gente ouvir aqueles que estão de igual para igual, né? Eu estou vendo aqui uma pessoa trabalhando de um jeito, o outro trabalhando de outro jeito, os dois estão produzindo, vão se encontrar para debater a maneira como realizam seus trabalhos. Ok, mas o que está trabalhando e o que não faz nada, só falando mal de quem faz, aí não dá, né? Então, é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Querem destruir tudo e não salva ninguém, não. Não salva. Se brincar, até Jesus Cristo tem problema, tem defeito, tem isso, tem aquilo, não salva ninguém. Não salva. Porque, de maneira geral, ele diz assim, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É o que eu estou te falando. Aonde houver luta, aonde houver resultado e trabalho, lá eles estão. Eu brinco assim, são os vampiros da energia que produz. Eles vivem dela, mas para falar mal dela. Vivem do trabalho, da projeção que essas pessoas adquirem pelos seus trabalhos e, através delas, eles se nutrem disso e tentam derrubar. Eu falo que é como os parasitas, né? É meio Covid, inclusive. A Covid, o que ela fazia? Ela instalava no corpo, só que ela matava o corpo, que era o seu hospedeiro. Pronto, ela morria. Essas pessoas são como vírus. São como a mesma coisa. Eles se instalam numa pessoa que está dando sombra e condições dele sobreviver, para ele poder falar mal. Só que assim que ele destrói, o que sobra dele também não. Olha, então, sua influência é perniciosa, invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los, e aí ele está mostrando para nós como identificar esses canais, essas pessoas. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Tudo. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. São pessoas que colocam tudo dentro de um saco só. Dentro de um saco único. Seu verbo, qual que é o verbo dessa pessoa? Irritação permanente. São pessoas que vivem irritadas. Porque ela enxerga defeito em tudo, ela enxerga problema em tudo, ela enxerga mentira em tudo, ela distorce tudo, então ela só vive irritada. Suas observações são injustas e desanimam qualquer um. Às vezes eu sou uma pessoa assim, uma determinada área, por exemplo, filosofia. Eu sou às vezes assim na ciência, eu sou às vezes assim na religião, eu sou assim na política, no profissional, na profissão, eu não sei. Às vezes a gente se torna um especialista de destruição em uma determinada área. E é aí que há uma coisa que nenhuma das áreas são perfeitas. Nenhuma delas. Né? Às vezes eu desprezo a filosofia total. Já vi muitas pessoas falando, não, a filosofia não acredita em nada da filosofia. Existem verdades ali. A ciência, eu não acredito em nada da ciência. Existem verdades na ciência. Existem. Né? Tá aí a humanidade. Nem tudo é verdade, óbvio. Que mais? Na religião, existem verdades, trabalhos verdadeiros, mas nem tudo é. Então eu não posso deixar entrar o espírito, digamos assim, não vou falar espírito, porque senão eu já penso que é espírito mesmo. A ideia de que uma determinada área não tem nada que salva ali dentro. Não é assim. E aí, a sugestão de Emmanuel: lutemos quando estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Lute para você não ser pego nesse quadro. Lute, lute, lute quando?
você começou a ver sua forma negativa numa determinada direção, olhar para uma determinada direção, ver em determinadas direções. Guto, fala da política. Gente, tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Em todas as áreas onde o ser humano atua, tem coisas boas e tem coisas ruins. Se você só enxergar, ali nada presta, está enganado. Você está atormentado pela ideia da murmuração, da reclamação. Tudo tem algo de bom. E tudo não é. Para você se identificar você desanimou? Você desanimou numa área? Estou desanimado com a ciência. Não traz respostas que a gente precisa. A ciência deu uma parada de um tempo para cá. Ela está sem resposta, rodando em círculo e chocando o comentário dos próprios especialistas. Né? Depois que invadiu muito dinheiro no mercado, aí aparece um falando que isso é bom, outro falando que isso é mal, outro falando que isso é mais ou menos, outro falando que é mais ou menos, depende do bem e do mal, e ninguém chega mais. Antes a gente tinha aquela clareza de dizer a ciência é exata, é sim, é não, é não. Faz tempo que a ciência não é assim. Faz tempo, né? Mas era o que mais a gente conseguia dizer que era mais confiável. Hoje não é mais confiável, infelizmente. Nem estudos de pesquisa são confiáveis, né? Mas existem trabalhos sérios. Então por isso que a gente tem que ver de onde, como, o que está sendo feito, se inteirar mais, porque senão eu vou descrever de todinho e tudo que vier da ciência eu vou falar, isso aí não presta, estou errado. Então ele diz assim, não se deixe pegar por essa ideia, tá? Ele está falando bem claro, não deixa você se pegar que uma determinada área não presta para nada, não se deixe. E aí ele diz assim, confiados em Deus. Se você confia em Deus, e para muitas pessoas vai dizer, olha, essa tristeza, esse desânimo seu, seja no futuro do país, seja nas religiões, seja na filosofia, seja na ciência, seja no que for, no futuro da humanidade, esse desânimo seu, confie em Deus. Se você não tiver confiança em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. E por que um cristão tem que estar sempre alimentando a paz e a alegria? Porque você não sabe se você vai ser chamado para auxiliar num determinado problema, numa determinada área. Se o cristão crê em Deus, ele sabe que Deus tem a saída para tudo, tá certo? Além do mais, a saída de tudo. Por que Guto, me dá uma razão clara? Como que Deus sabe a saída de tudo? Ele sabe, não é que ele sabe, mas é que tudo vai sair, porque tudo muda. Compreenderam? E que quando eu falo que muda, o que é preto vira branco, o que é branco vira preto. Tem saída, não tem? Não é Deus, é o tempo. Tempo ao tempo. Quando eu estou falando que Deus tem saída para tudo, não é agora, um segundo. Eu estou falando daqui 1 trilhão, 4 trilhão de anos. Então, se hoje está preto, amanhã fica branco. Amanhã é daqui 1 bilhão de anos. Então tudo tem saída, porque nada é estagnado e tudo se modifica. Para um cristão que entende isso, nem tudo está perdido em nenhuma área. Tudo se modifica. Até as mentiras virão ser verdades. Pronto.
tranquilo. Fica esperançoso, alegre, porque pode ser você escolhido num determinado momento a divulgar a verdade, a esclarecer uma verdade dentro de muitas teorias falsas. Mas se pega você que não crê em Deus e se chama cristão, está desanimado porque gostaria de resultados, acontecimentos fenomênicos imediatos, você vai falir no seu compromisso. Então, olha, fica pronto, que quando te chamarem, você vai lá, pronuncia a sua verdade, e se alguém dizer assim, mas isso que você está falando é daqui 1 bilhão de anos, mas quem está falando com Deus, está falando com um ser infinito, e que eu não sei se nós temos notícia, ele não traz um relógio de pulso, e nem fica olhando as horas do nosso planeta, muito menos o nosso calendário. Então, se você está falando com um ser, o que você quer que conceba como Deus, você está falando com um infinito. E é lógico, tem solução para tudo. A Terra não está girando de um jeito, depois ela gira do outro? Será que isso é possível? Identificaram no centro da Terra a rotação do centro da Terra era de uma determinada um determinado sentido, já está rodando ao contrário. No centro da Terra tudo muda.